Geladeira Frost Free Brastemp não gela a parte de baixo. Pessoal, o Sérgio aqui da Tempermac falando. E meus amigos, eu vou estar fazendo uma sequência de 5 ou 6 vídeos. Vocês vão poder acompanhar na playlist aqui no canal desse defeito que ele apresenta na geladeira Brastemp Frost Free, especificamente no modelo BRM54. Ok, pessoal? Eu acho que é isso, BRM54. Se não for, eu vou estar botando aqui na tela o modelo dela certinho. Então é isso aí, pessoal. O primeiro vídeo, como você vai... os problemas prováveis dessa geladeira. Vai desde sensor de degelo, sensor do refrigerador, sensor do freeze control. Vamos aprender a verificar a resistência de degelo, fusível térmico, microventilador, ok? Então, se você está com uma geladeira Frost Free Brastemp que não está gelando bem a parte de baixo ou congelando, serve também para esse defeito, congelando os alimentos na parte de baixo. A sua geladeira, você coloca lá as verduras e vê que chega a queimar, né, as verduras, porque está congelando as coisas todas, né? Temperatura muito baixa, está estragando a um ponto de congelar os alimentos. Também serve o mesmo procedimento que vocês vão estar vendo aí. Ok, pessoal? Espero que gostem desse vídeo número 1. Acompanhe os outros vídeos. Caso você não consiga resolvendo no primeiro vídeo, veja o vídeo 2, o vídeo 3, o vídeo 4, o vídeo 5, talvez até o vídeo 6 se tiver. Só você estar acompanhando aí na playlist, ok? Outras geladeiras, o princípio é bem parecido também, mas esse aqui é exclusivo para esse modelo. Espero que gostem, deixe os comentários, dê o like, se inscreva-se no canal. Um grande abraço, Sérgio. Roda o vídeo, vão lá, deixa de mais e comece esse negócio logo aí. Pessoal, estou aqui na parte do freezer da geladeira da BRM54. Nós estamos olhando ali por fundo. Aqui é onde fica o freezer, né? Nós tiramos a tampa desse freezer. Essa tampa aqui, pessoal, ela tem o isopor, ok? E ela tem, ó, esse isopor ele sai fácil. Esse isopor ele pega aqui, exatamente aqui assim, ó. Porque esse isopor ele tem essa função aqui. O ventilador aqui vai girar e vai pegar o ar, succionar o ar da evaporadora que está bem gelado, descer por este duto aqui e entrar aqui. Nesse outro duto tem uma abertura aqui dentro, tem uma abertura que vai lá para baixo da geladeira, ok? Então isso aqui fica aqui, deixa eu ajeitar isso aqui assim, e você tem aqui a tampa, né? Essa tampa aqui, pessoal, essa tampa aqui, para tirar ela é travas aqui, ó, tá vendo? Trava aqui, tem trava aqui. Do outro lado também, ó, trava aqui, e ela precisa ser encaixada na parte de baixo aqui, ó. Então ela entra assim e vai e trava, ok? Então se eu colocar esse isopor aqui nesse acabamento aqui, ó, o isopor colocado aqui, ele vai aqui assim, ó. E você vai, empurra e ele encaixa lá. Para tirar, por encaixe também, não tem parafuso esse modelo aqui, ó, ele tem aqui a trava que pega e você consegue tirar sem nenhum problema, ok? O problema está em seguinte, pessoal, se você tentar puxar isso aqui, e essa, normalmente, quando ela não está com defeito, ela consegue vir tudo, ok? Mas quando ela está, por exemplo, bloqueada por gelo, ela cola o isopor lá no fundo, o isopor fica colado, você não consegue puxar. Você às vezes consegue puxar e vem essa parte aqui. Ou ele pode até estar tão congelado que prendeu isso aqui também. Então se você vê que você está puxando e o isopor ele fica preso, não força demais que você pode quebrar o isopor. Tudo bem, dependendo de como quebrou o isopor, você pode encaixar ele, botar uma cola de isopor e dependendo de como quebrou, tá? Se não danificou muito ele. Mas não força demais, porque o gelo está colando no isopor e se você forçar, você vai detonar o isopor. O que você tem que fazer? Você espera ela descongelar, o gelo todo derreter, e aí sim você puxa. Mas Sérgio, como eu posso ver isso? Se está coberto de gelo? Pessoal, o que acontece é o seguinte. Quando está com essa capa aqui, não dá para você ver se está coberto de gelo. Quando você consegue tirar ela e fica o isopor, ficou somente o isopor aqui no fundo, você consegue olhar pelas aletas aqui que está aquele bloco de gelo. Aí tu não vai puxar. Você pode colocar um ventilador aqui,
e esperar derreter tudo. Aí sim, quando tudo tiver derretido, você puxa o isopor que ele vai sair sem quebrar. Então só tome este cuidado. Bem, essa geladeira aqui, quando ela não gela bem a parte de baixo, um dos problemas, nós vamos estar vendo numa série de vídeos, é o sensor aqui de degelo, ó. Aqui tem um sensor, fica num papel aluminizado aqui, ó, com uma abraçadeira aqui, apertando ele aqui contra o tubo, né? E você vai cortar essa braçadeira de nylon aqui, que é uma abraçadeira Herlemann, corta ela, vamos estar fazendo esse serviço e substituir esse sensor de temperatura. É um sensor de 2,7K. Aqui nós temos o saquinho que foi comprado. Aí o sensor para ela, 2,7 kΩ, né? E nós vamos estar aí fazendo a substituição pelo aquele valor lá. Então vamos pegar um alicatezinho. Vou colocar aqui, vou cortar primeiro essa abraçadeira. Corta e segura, tá, gente? Para não fazer ela cair lá dentro, porque senão ela pode cair, sujar e obstruir alguma passagem lá. Cortei. Você vem, corta aqui esse papel aluminizado aqui assim, ó. Força ele aqui, ó, tá vendo? Tirei aqui o papelzinho. Ó, gira ele aqui, ele tá colado aqui, ó, no papel. Deixa eu dar um zoom. Aqui, ó. Esse aqui, ele é laranjinha, mas na maioria das vezes pode encontrar branco. Ele tá até com uma fita isolante aqui, ó. Já foi substituído alguma vez. E o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar esse aqui e colocar o novo, né? Como ele tá com uma fita aqui, vamos tirar essa fita. Se não tivesse fita, essa fita isolante aqui, vocês iam cortar o fio, tá? Vamos tirar aqui. Tiramos aqui o sensor. Se ele não tivesse com essa fita isolante aqui, pessoal, você vem aqui com o alicate e corta mesmo aqui, ó. Ele vai estar aqui assim, tu vem, corta ali o fio e vai colocar o sensor novo. Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui. Vamos pegar aqui o novo. Ele vem, ó, quando você compra aqui, ó, aqui é branquinho, mas tudo bem, não importa a cor, o que importa é que é o valor ôhmico dele, que é 2,7K. Ele é 2,7K, pessoal, a uma temperatura de 25 graus. Se você for medir, por exemplo, aqui agora está calor, então não adianta eu medir que ele não vai dar esse valor, ele vai dar um valor menor devido a estar quente aqui o ambiente. Vou cortar aqui os fios, então tá aqui, ó, o sensor. Eu tenho que cortar mais o fio, então eu estava explicando, ele vem com esses adaptadores aqui. Você abre isso aqui, passa o fio aqui dentro, um fio, passa o outro fio aqui. Só que eu vou ser sincero com vocês, experiência aí de campo, tá, pessoal? Olha, você pega aqui o fio, na realidade você cortaria o fio bem menor aqui, né? Você vai abrir ele aqui, vai colocar ele aqui dentro, ó. Coloca um fio aqui, o outro você coloca o fio aqui e pronto, você vai e prende ele aqui. Só que é o seguinte, a gente anda observando que isso aqui, com o tempo, começa a dar mau contato. Por isso que eu falei para vocês que eu não indico utilizar isso aqui, tá, gente? Não utilizem isso aqui.
isso aqui pode dar problema, como já aconteceu com a gente aí. Então, não vou estar utilizando. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar ele aqui. Você pode estar ali, descascar aqui o fio, emendar e colocar fita isolante, se for o caso, né? Ou colocar ali aqueles tubinhos de espaguete termorretrátil, né? Que ele esquenta e ele encolhe. Você pode colocar, soldar e colocar o espaguete, ou apenas colocar com a mão o espaguete sem soldar, só emendar ali com a mão mesmo os fios, coloca o espaguete, ou coloca com a mão, solda e depois o espaguete, ou somente prende os fios um com o outro ali e coloca fita isolante. Isso aí são vocês aí que decidem o que vão fazer. Bem, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar ali o espaguete termorretrátil. Vamos ver aqui um tamanho bom para colocar o espaguete. Vamos ver esse aqui está no tamanho bom aqui. Vou cortar ele aqui. Eu coloco aqui. Depois eu vou fechar ele aqui assim, ó. E esquentar aquele. Vou colocar um aqui. Bem, agora eu vou emendar aqui no fio. Então olhem lá, eu emendei, deixa eu dar o zoom. Aqui ó, deixei bem preso aqui. Pode soldar se você quiser vir com a solda e o ferro de solda e soldar, tudo bem. Eu vou empurrar aqui o espaguete para fechar aqui. De um lado, do outro, ele fica com um acabamento melhor, mais bonitinho, né? Fica um acabamento com uma aparência melhor. Eu normalmente uso o espaguete preto para combinar com o fio aqui, né? Mas eu tô sem, então tô colocando esse amarelinho aqui. Eu tenho até aqui o preto aqui, ó, mas ele é um diâmetro menorzinho, não iria dar para colocar lá. Bem, agora eu esquento ali o espaguete para ele contrair e vou prender ele ali de novo. Você pode vir aqui com isqueiro, tá, gente? E botar aqui com isqueiro. Eu tô sem o isqueiro aqui, vou usar um maçariquinho que eu tenho aqui, ó. Mas também pode vir, se você tiver com ferro de solda, encosta o ferro de solda aqui no espaguete que ele contrai, ou com isqueiro, ou um fósforo, mas toma cuidado para não tacar fogo ali. Eu vou ligar aqui meu maçariquinho. E vou esquentar para ele contrair aqui. Pronto, já foi. Tá bem preso e o acabamento ali tá muito bom. Eu vou vir com uma abraçadeira. Colocar ele aqui de novo. Descer a fitinha aqui para baixo. Ó, desci a fitinha. Vou pegar outro papelzinho que soltou dele ali. Vamos colocar aqui assim. Essa fita aqui vai facilitar a condutividade térmica entre o tubo e o sensor. Para que ele possa transferir, né, a diferença de temperatura pelo todo o corpo do sensor. Então, agora eu venho com a abraçadeirinha.
Pronto, tá lá, substituído, sensor de degelo. Vou botar o fio aqui por trás aqui. Repetindo, se você não tiver o espaguete termorretrátil, vai com fita isolante mesmo, só tenha certeza de que os fios vão estar bem emendados ali atrás. Fechou? Então, esse sensor aqui, ele é de 2,7K. 2,7K, a temperatura de 25 graus ambiente. Para testar ele é necessário que você tenha um multímetro. Um conselho que eu dou, troque o sensor, porque ele já pode acontecer dele dar algum problema em funcionamento. O teste, a gente está fazendo aqui um teste estático, mas o bom seria você fazer um teste dinâmico. Um teste dinâmico. Vamos lá, ó, aqui vamos colocar ele aqui e vamos fazer a medição. Bem, o que ele costuma apresentar? Ele está dando 2K ali, 2000. Ele é de 2,7K, mas porém esse valor está mais baixo, porque ele está com a temperatura aqui ambiente, mas está com calor maior aqui e realmente a resistência desce. Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte, pessoal, deixa eu deixar um alerta aqui. Esses sensores de temperatura, ou você vai pegar ele com uma resistência muito alta. Se aqui tivesse 25 graus, teria que dar 2,7K ohms. Está dando 2000 porque a temperatura está um pouquinho calor aqui. Com certeza aquele valor ali está correto. Porém, você pode mergulhar ele num copo com água e aquele valor de resistência tem que ir subindo, 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 subindo. Mas ele pode, quando a geladeira em funcionamento, ele pode começar a subir a resistência e em algum momento daquele valor ele dá uma pane no componente, né? Um problema do próprio material e ele dá uma travada, né? E a geladeira apresentar problemas, né? Se eu colocasse aqui no multímetro e ele desse um valor ali de 100 ohms, 500 ohms, 600, um valor abaixo de 1000 ou 1500, se a temperatura tivesse a 25 graus, de cara eu já condenaria. Ou se ele estivesse marcando 10K, 15K, 20K ou mais, também já condenaria. Porém, eles podem dar problema em funcionamento e não tem como você ver colocando ali o multímetro e medindo. Você pode também colocar ele aqui, prender nas pontas de prova e mergulhar num copo com água cheio de gelo. Você vai ter que ver que a resistência vai estar subindo. Se a resistência não subir, ele está condenado. Mas, porém, em funcionamento, a geladeira ela vai entrar em gelo, desliga, liga, desliga, liga. Em funcionamento, esses sensores podem dar pane. E a gente tem constatado que tem geladeiras, às vezes, que vêm para a gente para fazer manutenção, que o técnico não conseguiu resolver. Ele testou os sensores nesse teste aqui, passou, mas porém em funcionamento ele apresentou problema. Por que em funcionamento, pessoal? Esses sensores aqui eles recebem uma tensão da placa eletrônica, né? Um exemplo, aqui ele recebe uma tensão de 5 volts nele. Conforme o valor da resistência dele, ele vai retornar para a placa um valor aí, vai dar tipo como se fosse uma queda de tensão. Então ele trabalhando sob tensão e sob diferença de temperatura variando, ele pode causar um defeito no sensor. Por isso que eu digo, você suspeita de um sensor de temperatura, coloca um sensor novo, deixa a geladeira em teste e verifica se resolveu. Se você não tiver um multímetro daquele, tiver como esse aqui multímetro baratinho, você acha aí na maioria dos comércios aí bem baratinho, você coloca na escala aqui de 20K ohms e ele está marcando lá 1.9, quase 2K, né? Então coloque ele na escala de 20K ohms. Caso você não tenha aquele multímetro, tiver esse daqui. Esse aqui é uma baratinha, fácil de encontrar. Repetindo, você está desconfiando que a geladeira não está gelando bem na parte de baixo, ou até congela, né, na parte de baixo. Um conselho aí que eu dou para vocês: não é caro, esses sensores são baratinhos. Substitua os 3. Mas se substituir 3, de repente tá bom. Gente, claro que se você quiser substituir um, fazer o teste,
colocar outro, subir, fazer o teste, depois colocar o outro e fazer o teste também pode, ok? Mas se a geladeira, se você quiser já substituir os três, nessa geladeira aqui nós vamos substituir os três, ó, eu estou com mais 2 saquinhos aqui para substituir o do freezer, né? E o do refrigerador, que vai ser substituído também. Então, pessoal, repetindo, se você for medir aquele sensor lá e ele te der dando uma resistência muito baixa, né, ou uma resistência muito alta, ele já está condenado, já está com defeito. Porém, ele pode apresentar problema também em funcionamento, né? Em funcionamento, ou seja, sobre uma tensão que vem em cima dele, da placa eletrônica. Que a placa eletrônica monitora aqui, né? O microcontrolador, ele fica monitorando a temperatura que o sensor está captando dali. Em trabalho, ele pode apresentar problema. Então, você só vai descobrir realmente colocando ali um sensor novo. Se você quiser, nós já fizemos testes também, gente, de colocar isso aqui colocar com água bem gelada, com um pedaço de gelo, já jogamos fluido refrigerante e ele realmente subiu bem a temperatura. Descartamos o problema do sensor, mas a geladeira foi para o cliente, voltou depois dando um problema e a gente trocou e resolveu. Por quê? O sensor estava dando uma pane intermitente. Por isso que eu digo, por prática de oficina, o problema de sensor de temperatura é o que mais dá, né? É o campeão de audiência. Troca eles, gente. Troca os sensores, pelo menos você vai ter certeza que, se o problema persistir, que não é o sensor. Só medindo ele, e você não tem aí uma garantia. Garantia você tem, repetindo, se você medir ele já acusar problema. Aí de cara você já sabe que o defeito é ele, aí é fácil, né? Ok? Então, beleza? Então já aqui um problema que é não gelando a parte de baixo, e quando esse sensor dá defeito, você pode encontrar essa evaporadora totalmente obstruída por gelo, aí o ar não vai conseguir circular para jogar lá para baixo, ou esse sensor pode dar um defeito, dar uma resistência muito alta, né? E ele vai desligar o motor, vai ficar desligando o motor, pensando que precisa entrar em degelo, ele não precisa, e aqui não chega a ficar a tomada de degelo, mas a geladeira não vai trabalhar muito não, né? Mas o que ele mais apresenta de defeito é isso aqui, tudo obstruído por gelo. Abriu a geladeira, está tudo tomado por gelo aqui, nós vamos ver outros problemas que podem causar isso, tá? Como resistência de degelo, o microventilador, a gente vai estar vendo isso. Mas o responsável número 1 é o sensor de temperatura. Ok, pessoal? Então aí, geladeira BRM54, não gelando bem a parte de baixo, troca do sensor de degelo, parte 1. Então agora, pessoal, vamos para a parte 2, para a gente continuar analisando esses problemas.